Olá, estou mais uma vez aqui, eu, professor Leonardo, com o projeto Educação Física em Ação, na qual estamos estudando os conteúdos que vão cair na prova do processo seletivo, né, o PSS aqui do Paraná. Então vamos lá, pessoal. Hoje, nesta aula de número 2, nós vamos trabalhar dentro do conhecimento didático ainda, referente a todos os cargos, tá? Então deixa eu passar aqui para vocês então. Nós vamos trabalhar na aula de hoje a metodologia viabilizando a aprendizagem, né? A metodologia viabilizando a aprendizagem, as estratégias de ensino, sua correlação com os recursos didáticos, a observação de sala de aula, estratégias de construção de parceria com o pedagogo e o uso das metodologias ativas e dos recursos educacionais digitais, certo? Então, nesta aula de número 2, vamos começar aí falando da metodologia viabilizando a aprendizagem. Então, as estratégias de ensino constituem métodos empregados pelos professores para auxiliar o aluno na construção do saber. Então, eu, Leonardo, enquanto professor, eu preciso constituir métodos, estratégias de ensino para que eu possa complementar o processo de ensino-aprendizagem do meu aluno. Então, quando a gente fala ali, ó, em estratégias, né? Estratégias são métodos para auxiliar o aluno no processo de aquisição do conhecimento. Então, a estratégia de ensino é um método que vai auxiliar o meu aluno a adquirir o conhecimento. Já falamos então em métodos, né? Os métodos, então, aí são elementares para que nós, professores, possamos extrair o melhor rendimento do nosso aluno. Então, essas estratégias, né, esses métodos de ensino, auxilia na aquisição e fixação do conteúdo. Essas estratégias e estes métodos é algo particular de cada professor. Cada professor tem uma estratégia, cada professor vai ter um método, tá? Então, quando a gente fala em recurso didático, né? O que é um recurso didático? É um material, um instrumento que pode ser utilizado de várias maneiras. Então, o recurso é um material, é um instrumento que você, eu, outros professores podem utilizar, né? O material é o mesmo, só que os métodos, né? Como vocês viram ali, os métodos, as estratégias é individual de cada professor. Esse recurso didático, ele não apresenta orientação de uso, pode ser utilizado de diversas maneiras. Então, cada professor vai utilizar deste recurso didático de uma maneira. Por exemplo, eu, professor Leonardo, eu utilizo um livro didático para que meus alunos possam ler e fazer uma leitura individual e uma leitura coletiva deste material, deste livro, desse capítulo, de um livro didático de educação física, e assim ele consiga aprender, né, este conteúdo, e depois a gente pode partir para uma prática, né? Então, as possibilidades de utilização destes recursos didáticos pode ser desenvolvido conforme atributo do recurso, objetivo de aprendizagem. Novamente, estamos falando dos objetivos de aprendizagem. Lembrem da taxonomia de Bloom. Então, pessoal, o meu objetivo, eu vou usar o livro didático. Esse livro didático tem que estar correlacionado ao meu objetivo de aprendizagem que está descrito no meu plano de aula. E a criatividade, né? A criatividade é o carro-chefe de todo professor, né? O professor tem que ter criatividade para bem desenvolver sua aula. Então, aqui, pessoal, temos um exemplo aqui abaixo, né? Deixa eu aumentar aqui para que possamos ver.
Aqui a gente, então, tem um exemplo, né? Ali a gente tem os livros didáticos, né? Vocês podem ver ali, tem arte, biologia, educação física, EJA, filosofia, física, geografia, enfim, todos os componentes curriculares. Então, o livro didático é o recurso didático que eu tenho para utilizar. Já a minha estratégia, né? Aqui são sugestões, né? A estratégia é uma sugestão. Eu posso utilizar do meu livro didático para fazer leitura compartilhada, leitura individual, né? Apresentação dos tópicos, utilizar de um capítulo deste livro didático para criar para os meus alunos fazerem uma apresentação, uma gravação de um podcast, né? Então, o recurso didático é o livro, né? E a estratégia ali é essas ali do lado, né? A leitura individual, apresentação, gravação. Isso aí vai dar criatividade de cada professor. Como eu vou usar esse recurso colocando uma estratégia nele, né? Aqui temos outro recurso didático, né? No caso aqui a gente pode ver o YouTube, né? Então, este recurso didático do YouTube, por exemplo, eu posso passar um vídeo no YouTube que eu determinei lá no meu plano de aula, o vídeo X vai ser passado ali o vídeo sobre esportes. Então, o vídeo é o recurso didático que eu estou utilizando neste momento. E daí, antes de eu propor uma atividade, eu tenho que pensar se esse vídeo atende meus objetivos de aprendizagem, é uma linguagem acessível, se está tudo ok para o meu aluno, né? E a estratégia, então, ali de ensino seria uma sala de aula invertida, né? Então, eu passei o vídeo para o meu aluno assistiu, fixou, entendeu a mensagem que o vídeo tem a dizer, e a estratégia depois, né, a atividade posterior ao assistir o vídeo, essa estratégia de ensino pode ser uma sala de aula invertida. Temos aqui outra estratégia outro recurso didático, né? Muito polêmico, mas de uma funcionalidade excepcional. O Quizzes, né? O Quizzes, então, é o recurso didático ali, é a plataforma ou ambiente virtual de aprendizagem. E eu, enquanto professor, eu devo pensar numa estratégia para que meu aluno utilize essa plataforma e aprenda alguma coisa, né? Então, o recurso didático é o Quizzes e a estratégia eu, professor, vou dar ao Quizzes. Eu vou fazer... O Quizzes vai ser uma avaliação, né? Então, nós vamos fazer uma avaliação dentro da plataforma do Quizzes. Essa vai ser a nossa estratégia, né? Então, a estratégia varia da criatividade de cada um. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a observação da sala de aula. A observação de sala de aula tem como objetivo analisar as interações que são construídas nessa relação professor, aluno e conteúdo. Então, lembremos que o pilar da observação da sala de aula é professor, alunos e conteúdos. Essa observação deve ter como resultado uma reflexão, um feedback, né, sobre a prática do professor. O pedagogo, né, a pedagoga vai lá na sala, faz a observação, ou até mesmo o diretor, né, que agora os diretores e diretores auxiliares estão fazendo este papel de observadores, né? Ele deve dar um feedback formativo aí para o professor, né? E deve existir, então, um olhar dos observadores para que o professor possa melhorar o repasse de conhecimento, tá? Então, essa é os objetivos aí. Também temos ali, então, a função do coordenador, né? Do coordenador pedagógico. Então, ele aperfeiçoa a atuação do docente a partir das necessidades da equipe. Esse coordenador, esse pedagogo, ele verifica se o professor está embasado, alicerçado no planejamento e no plano de aula. Ou se, sei lá, o professor elaborei um planejamento tal e estou indo pelo caminho diferente do que eu planejei.
Trabalho produzido pelos alunos, resultados de avaliação. Então, essa é uma das funções aí, certo? Essa observação, pessoal, tem que ficar bem clara, que ela não deve ter um caráter punitivo, tá? A observação de sala de aula não tem o caráter punitivo, tá? Essa avaliação é para avaliar, mensurar, traçar novas estratégias. Às vezes ali o professor tem uma postura tal e talvez se ele melhorar assim, de uma forma, isso vai melhorar na sala de aula, né? A gestão da sua sala. Então, a observação tem como foco a correção, digamos assim, da postura pedagógica do professor, não com caráter punitivo, mas sim com um feedback construtivo sobre esta prática, certo? Bom, agora vamos falar sobre as metodologias ativas. Então, as tendências aí do século XXI indicam que a característica central da educação é o deslocamento do enfoque individual, ou seja, o aluno enquanto sujeito individual, para um enfoque social, um enfoque político, um enfoque ideológico. Então, o ensino e a aprendizagem possuem um caráter dialético. O que é um caráter dialético, Leonardo? O ensino está relacionado numa base na qual o aluno e o professor são sujeitos atuantes nesse processo e aprendem juntos. O professor é o detentor do conhecimento, mas o aluno também pode deter esse conhecimento e aí haver uma interação deste conhecimento, chegando a um processo de ensino e aprendizagem. Então, ambos são sujeitos ativos, atuantes no processo. Os professores sempre devem estar abertos a indagações, curiosidade, pergunta dos alunos. Então, eu, enquanto professor, eu não posso ser um professor fechado a perguntas, a indagações, a curiosidades, né? Porque senão eu estou boicotando o potencial criativo, né? Esse desejo de investigar do aluno, né? O ensino, então, exige consciência de inacabamento. O que quer dizer inacabamento? Ensino inacabado. O aluno tem como dever ter uma função, uma postura ativa. Ou seja, o professor Leonardo passou as regras básicas do futsal na aula de educação física no modelo teórico, né, com a estratégia teórica. Esse meu aluno, espera-se que ele tenha uma postura ativa de chegar em casa, ou até mesmo na aula mesmo, buscar nos smartphones, nos celulares, nos computadores, além desse conteúdo que eu passei, né? Então, o aluno ele tem que buscar mais saberes fora da escola. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de metodologias ativas, né? Aprendizagem baseadas em problemas, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem entre times, sala de aula invertida, ensino híbrido, gamificação, cultura maker e tem muitas outras aí. São metodologias que não terminam, é uma infinidade de metodologias que a cada dia que se passa a gente consegue perceber que existem muitas metodologias. E nós, enquanto professores, temos que se inteirar dessas metodologias, dessas mudanças educacionais para bem ministrar as nossas aulas. Agora, para terminar a nossa aulinha, vamos falar sobre as plataformas, né? As plataformas educacionais que também estão correlacionadas ao planejamento, ao plano de aula, ao projeto político-pedagógico, né? Então, com a crise do Covid, né, essa crise sanitária que houve no país, houve uma alteração muito significativa no modelo, no cenário educacional. Então, hoje, o acesso às plataformas tecnológicas via internet integram o contexto educacional. Não adianta eu, enquanto docente, dizer a minha metodologia agora é só quadro. Eu não vou utilizar as plataformas. Não existe mais isso, pessoal. Nós estamos na era da informação, nós estamos... o Covid deu
estouro aí, né, nessa questão tecnológica dentro da escola. Então, quando falamos em plataforma de ensino, estamos falando aí do softwares, né, que proporcionam aspectos idênticos ao de uma sala de aula presencial, mas com, né, um pouco mais de tecnologia. É algo mais atrativo aí para o aluno. Quando falamos das TICs, estamos falando de dispositivos e programas geradores de acesso ao conhecimento. Então, as TICs, elas vieram para ficar. Não temos para onde correr, temos que cada vez mais nos embeber dessa fonte de conhecimento, dessas plataformas, das novas tecnologias, das novas metodologias de ensino. E o nosso papel, enquanto professor, dentro dessas TICs, dessas plataformas, dessas metodologias, é organizar o conhecimento. Então, para terminar aqui, pessoal, tem alguns exemplos de plataformas, né, muito conhecidas, eu acredito, de quase todos vocês, professores da rede estadual. Leia Paraná, Inglês Paraná, Redação Paraná, o próprio Quizzes, né? Enfim, são várias e várias plataformas educacionais que existem aí no Paraná. Bom, pessoal, terminamos por aqui. Até uma próxima aula. Fiquem bem. Qualquer dúvida, o meu telefone está aqui embaixo na descrição. Eu estou à disposição de vocês para tirar dúvidas, enfim, o que vocês precisarem. Muito obrigado.